Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de estudos da Associação Médico Espírita de São Paulo, em parceria com o Grupo Espírita Cabar Schutter. Eu me chamo Conrado Santos. Nós estamos agora estudando o livro A Luz do Eterno Recomeço, um livro da doutora Marlene Nobre. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E antes de iniciarmos, eu convido a todos para uma breve prece para que possamos entrar em sintonia. Pai amado, Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esse dia em nossas vidas. Agradecemos pelo aprendizado, agradecemos por tudo quanto temos recebido de tantos espíritos abnegados, que possamos recolher nas lições deste capítulo tudo quanto nos é necessário para a consciência, para a dedicação frente aos compromissos existenciais. Nosso agradecimento, Senhor, àqueles que com tanto amor nos proporcionaram aqui estar unidos, conectados para este estudo. E assim, orando por tantos quantos necessitem, por tantos quantos agora, nestes momentos, atravessam situações difíceis, que estes estudos também possam elevar a estes corações a mais sublime vibração de amor, de esperança e de paz. Que a tua paz, Mestre, possa nos inspirar sempre, nos acalmando e nos fortalecendo. Se conosco, hoje, agora e sempre. Então vamos lá. Vamos então dar continuidade ao estudo do livro A Luz do Eterno Recomeço. Lembrando que esse livro foi escrito pela doutora Marlene Nobre e trata-se especificamente de um estudo aprofundado, trazendo naturalmente todos os seus conhecimentos, toda a sua bagagem acerca do livro Nosso Lar. Ela, logo na introdução do livro, comenta que já havia realizado inúmeras vezes a leitura do livro e sentiu a necessidade de compartilhar os seus apontamentos, suas reflexões, para que pudéssemos aproveitar ainda mais da leitura. Então, uma recomendação que nós fazemos é que todos aqueles que estão acompanhando o estudo possam também fazer a leitura mais uma vez do livro Nosso Lar. Este livro que, com toda certeza, foi um divisor de águas para a doutrina espírita, foi um divisor de águas para a nossa consciência a respeito do mundo espiritual, da vida no mundo espiritual. E cabe-nos dizer também que este esforço de André Luiz é muito importante que nós reconheçamos neste esforço e na sua trajetória algo que possa estar presente, que possa fazer parte da nossa própria trajetória. Somos todos Andrés Luizes a caminho do eterno recomeço, com uma diferença. Hoje nós temos o nosso lar em nossas mãos, assim como toda a obra que temos à nossa disposição, que muito provavelmente pode ser muito útil para nos conscientizar, para nos colocar diante de novas atitudes, novas responsabilidades. Por isso se faz tão importante estudarmos, lermos e relermos. Uma coisa muito interessante que nós temos percebido é a leitura ao longo de nossa vida, em diferentes fases,
nos proporciona diferentes aprendizados. Então, eu recomendo fortemente aqueles que tiverem vontade de aprofundar esse estudo, junto com o livro A Luz do Eterno Recomeço, que possam também reler o livro Nosso Lar. Muito bem, vamos então dar início aqui ao nosso estudo. O que nós gostaríamos de lembrar então? Nós tivemos já 2 aulas, para aqueles que também estão acompanhando. As aulas já estão disponíveis nos canais do YouTube da Associação Médico Espírita de São Paulo e do Grupo Espírita Cabrachútel. Tivemos então a introdução, onde a doutora Marlene faz uma recapitulação de tudo que vai ter no livro, né? Faz uma síntese praticamente de como ela foi construindo o livro. Depois nós temos o primeiro capítulo, que é Das Sombras aos Pórticos de Luz. No que consiste esse capítulo? Esse capítulo consiste especificamente naquele momento, mais ou menos ali dos capítulos 1, 2 do livro Nosso Lar, em que André Luiz passa a se enxergar numa realidade desconhecida. Ele desperta para essa realidade. E o que ele encontra à sua volta? Ele encontra exatamente aquela situação de muita dificuldade, de muita dor e muito sofrimento. Lembrem-se que ele se encontra no umbral e se encontra ouvindo vozes, ouvindo perseguições, vozes que o chamavam de suicida, e ele ali sem a capacidade de se alimentar, com sede, com fome, rastejando numa situação muito difícil mesmo. Algo nos chama atenção nesse trecho é quando ele nos diz que sentia-se vivo com pleno, com pleno funcionamento de seus pulmões. Ou seja, esta é uma situação bastante importante de nós pensarmos. A continuidade da vida, ele se sentia respirando, ainda que em outro plano, ainda que com um corpo diferente, afinal ele não tinha mais o corpo físico, mas assim o seu corpo espiritual, o seu perispírito, ele então sentia-se vivo. E algo também nós queremos ressaltar destes primeiros capítulos, né, e do capítulo 1 do livro A Luz Eterno Recomeço, que foi o momento em que houve a virada. E que momento foi esta virada? Foi quando ele, declaradamente não religioso, sabemos da história que ele era um médico terreno, né, um pesquisador, um cientista, não religioso, não adepto a nenhuma crença, ele então, no momento de desespero e de dor, faz uma prece. E ele nos diz assim: a fé é a divina conexão do homem com o Criador. Veja o quanto isso é importante nessa prece. E ele, então, a partir dessa prece, começa a abrir um campo para que houvesse o socorro, para que ele fosse resgatado. E, de repente, ele se vê, então, diante de todas aquelas vozes, de toda aquela situação, ele se vê como um suicida. E encerramos esse primeiro capítulo com a acolhida de Clarencio, que então se apresenta a ele, se apresenta como um amigo, e ele então vai resgatar André Luiz daquela situação dolorosa e o leva para, então, diretamente um quarto onde ele vai ser tratado em Nosso Lar. Algo também nos chama a atenção aqui, diz respeito à constituição de Nosso Lar, em que se tem ali uma segurança e é descrito por aquelas grandes muralhas, né? E Clarence, então, junto com outros amigos, chega à porta, pede que a porta se abra, as muralhas se abram, eles entram e André Luiz, então, passa a ser acolhido numa câmara de tratamento, né?
onde então começamos a avaliar o que vai realmente se desdobrar a partir daí. Então, nós temos alguém que estava num sofrimento muito grande, com muitas dúvidas daquela situação, afinal de contas, ele não esperava passar por aquilo, e de repente, ele então, a partir de uma ligação da sua prece, ele abre um campo para ser acolhido e ser recolhido para o tratamento em nosso lar. Vamos então agora adiante ver o que nos reserva este capítulo que tem como título Em Busca da Saúde. Muito bem, algo nos chama a atenção neste caso quando imaginamos essa situação em busca da saúde. André Luiz desencarnar depois de um processo relativamente longo de internações, de uma internação com uma cirurgia, e ele então se vê, apesar de estar ali naquele momento do umbral de sofrimento, com as suas atividades físicas relativamente resguardadas, mas ele estava doente, estava necessitando de uma saúde, mas há uma saúde mais importante que haveria de ser, neste ponto, eh eh, resgatada por André Luiz. A saúde física estava legada ao corpo que ficou aqui, ao corpo que ele deixou quando desencarnou. Mas e a saúde psíquica? E a saúde emocional? E as necessidades de ajustes perispirituais? Ou seja, aqui nós temos claramente a, a ideia, a certeza, né? A certeza de que quando desencarnamos, apesar de deixarmos o nosso corpo doente, que muitas vezes passa por processos de tratamento intensos, nós precisamos de um tratamento de reajuste ou mesmo de cura das nossas energias, de reequilíbrio para que nós possamos viver no mundo espiritual. Aquele corpo espiritual, o nosso perispírito, carrega com ele necessidades que ainda são foco de tratamento. E isto é importante que fique muito claro para que a gente possa entender o que é essa busca pela saúde. E não obstante, talvez mais importante ainda, como será que estava a mente de André Luiz? O que ele estava imaginando naquele momento, né? É muito distante da sua realidade aquilo que ele encontrou, porque primeiro que ele não conseguia ter tido não teve a clareza do seu desencarne. E depois ele se sente vivo, respirando, mas numa situação de muito padecimento, né? Então, e de muitas dúvidas, sobretudo. Isto é importante que a gente possa ressaltar. A sua saúde psíquica também precisava de um tratamento, também precisava de uma reordenação para que ele pudesse, apesar de vivo no mundo espiritual, ter condições de compreender e seguir a sua vida. Então ele é acolhido, e aí nós temos então um ponto muito importante a ser reconhecido por nós: a importância da saúde. Por que a importância da saúde faz parte do nosso desencarne? Por que será que André Luiz, então, passa a ser ali reconhecido por aqueles espíritos que também habitavam aquela mesma região como um suicida? Esta saúde que ele agora busca é a chave de entrada para que ele possa depois ter uma vida dentro da nova realidade espiritual equilibrada, saudável do ponto de vista psíquico e emocional. Então devemos estarmos atentos
as questões da importância da saúde nos dois âmbitos, no âmbito espiritual e no âmbito físico. Sem isso, não seria possível que ele pudesse desdobrar a sua permanência, a sua entrada nesta nova esfera, de maneira que ele pudesse aproveitar os ensinamentos, as experiências, readaptar-se com aqueles que ele iria reencontrar no plano espiritual e assim por diante. Então, nós devemos ter na saúde algo fundamental para esta percepção do mundo em que vivemos, seja ele o mundo físico em que agora estamos encarnados, como também o mundo em que nós certamente um dia habitaremos, que é o mundo das esferas espirituais. Mas a nossa harmonia, Emmanuel define em O Consolador a saúde como a perfeita harmonia do corpo e da alma. E naquele instante, André Luiz, então, não estava com a sua saúde em harmonia. Estava num processo de bastante turbulência que necessitava, então, a, a recuperação de sua saúde. E vejam, isso que aconteceu com o André Luiz, descrito em Nosso Lar, é muito comum acontecer com a maioria de nós. Um processo de uma adaptação através de um tratamento para que possamos recuperar uma saúde. Muitas vezes ela é a, a etapa imediata após um grande processo de doença, um processo de dor, um processo de uma, de uma situação em que tivemos uma morte traumática, ou seja, este eh, tempo se faz necessário. E nós voltamos a dizer, não só para uma renovação da saúde perispiritual, porque já não temos mais o corpo físico, mas também para a saúde mental. Nós lembramos que isto tem uma variação de caso para caso, de espírito para espírito. Existem espíritos que já ingressam na vida espiritual sem as necessidades tão intensas de tratamentos como este que André Luiz vai se submeter. Mas devemos lembrar a situação de André Luiz. Como eu disse no início, nós somos muito André Luizes, né? Por quê? Vivemos, talvez a grande maioria de nós, uma vida muito similar à de André Luiz, né? Voltados para as questões terrenas, sem muitos cuidados para com a nossa saúde, sem muitas preocupações para com a vida futura, né? Claro que estamos tentando, estamos avançando, e não vamos aqui de maneira nenhuma generalizar, mas estamos dizendo que esses espíritos que já adentram a vida espiritual com consciência e com saúde se traduzem numa minoria. Nós temos isso muito bem descrito, por exemplo, em livros na coleção André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna. Nós temos alguns casos que relatam isso, por exemplo, de um espírito Dimas, né, que desencarnou e teve uma condição de rapidamente acompanhar todo o processo, inclusive ali do seu falecimento, acompanhar o seu sepultamento, tamanha era a consciência que ele já tinha, né? Isto é realmente algo que nós devemos entender e não generalizarmos, mas a maioria de nós precisa desse intervalo. E algo nos chamou a atenção, como André Luiz ia então começar a se refazer lá. Uma das coisas que nos chama a atenção nesse momento em que ele começa a adentrar ao círculo de nosso lar, né, as redondezas de nosso lar, ele então ali desperto começa a observar e ele começa a prestar atenção no sol. E ele pergunta então, mas que sol é esse que ilumina com tanta
energia, com tanta luz. E os espíritos que estavam ali acompanhando, Clarencio e mais alguns, esclarecem a ele que é o mesmo sol que ilumina, aquece, revitaliza a terra, também fazia com que seus raios pudessem chegar em nosso lar. Só que nosso lar, numa outra esfera, né, tinha condições de captar essa energia do sol muito, com muito mais intensidade. E André Luiz passa a olhar o sol com um olhar de gratidão, com um olhar de devotamento para com este sol que é a vida. Então vejam que este mesmo sol que ele viu brilhar e começa a renovar a sua percepção no mundo espiritual, me desculpem, é o mesmo sol que nos ilumina todos os dias e que temos inúmeras recomendações do quanto este sol é importante para nós, né? Outro ponto que ele então começa a descobrir nesse início de caminhada de reconhecimento, de descoberta em nosso lar, é sobre a água, né? Porque ele então entende ali pelos espíritos dizendo que a água é muito importante. Por quê? Porque ele é imediatamente, ao chegar lá, ele foi oferecido a ele um pouco de água e um caldo reconfortante, né. Lembremo-nos de que nos momentos em que ele estava ali no umbral, no momento de sofrimento, ele tinha muita falta de água. Diz o texto que ele chegou a beber lama, tamanha era a sede que tinha, né. E os espíritos então oferecem esse caldo reconfortante, uma água, e explicam a ele que a água é fonte de vida e um ótimo condutor de fluidos espirituais. Por que que nós estamos trazendo tudo isso? Para que nós possamos realmente fazermos um paralelo com aquilo que André Luiz encontra logo de imediato em nosso lar como fontes revigorantes para a sua saúde, com aquilo que nós temos aqui também. Então vejam, qual a importância da água em nossas vidas? Por que nós temos, por exemplo, a água fluidificada, que nos ajuda tanto a revitalizar as nossas energias, que nos ajuda muitas vezes no tratamento de muitas doenças, de muitas moléstias, né? Isto é importante que a gente reconheça que as bases de renovação, as bases de tratamento são as mesmas. Claro, em, em condições diferentes, em vibrações energéticas diferentes, mas é possível revitalizarmos a nossa saúde enquanto aqui encarnados, com a luz do sol, com os raios que nos aquecem e nos revitalizam, e também com a água. Vejam quanto de ensinamento nós podemos encontrar nesta primeira impressão, nesta chegada de André Luiz a nosso lar, né? E a doutora Malene muito bem reforça tudo isso. E quando ele estava ali, então, eh, já depois de tomar aquele caldo revigorante, tomar uma água, ele então começa a ouvir uma melodia e um chamado. Ali no crepúsculo, era o momento da prece em nosso lar. Mais um item que devemos anotar na nossa listinha de algo capaz de renovar a nossa saúde: a prece. Todos os dias, os 6 ministérios que compõem nosso lar, junto com o governador, oravam no mesmo horário, todos unidos em louvor de Deus. E algo muito bonito que acontece nesse momento, que apesar de estar com as forças ainda
limitadas. André Luiz tinha suas forças ainda limitadas, tinha acabado de chegar, tomado um caldo revigorante, uma água, mas ele ainda necessitava de refazimento, né? O que é natural. Afinal de contas, foram 8 anos ali naquela situação de sofrimento, de muito desgaste, né? Mas ele faz um esforço. Ele faz um esforço e vai compartilhar deste momento da prece. E nós vamos ver ao longo de toda a, a, a obra de Nosso Lar, e não só Nosso Lar, mas de toda a coleção de André Luiz, a importância da prece em diversos momentos de nossa existência. E isso fica muito claro logo nesta chegada de André Luiz, em que ele então faz um esforço pegando as suas energias e levanta-se para poder acompanhar aquela prece maravilhosa que envolvia todos, aquela melodia que ia conectando os pensamentos num só ideal e todos oravam juntos em Nosso Lar. Fica aqui uma outra recomendação para a nossa saúde. Nós também podemos orar todos os dias, agradecer a Deus pela vida, agradecermos por nos mantermos encarnados, vivenciando as experiências terrenas. A prece também há de ser para nós um excelente antídoto para vencermos as nossas dificuldades e termos saúde, termos paz. E André Luiz, então, com isto, com este esforço, numa comparação brilhante, nós então vemos ali, isso é uma leitura, uma reflexão da do própria doutora Marlene, no livro A Luz até no Recomeço, né, nesse trecho do capítulo 2, em que ela compara André Luiz ao Paulo de Tarso do mundo espiritual. E eu acho que a gente realmente deve pensar nisso, porque algo é importante que a gente possa enxergar nestes primeiros momentos ali da sua chegada em nosso lar. O nosso médico terreno, o nosso cientista, que havia passado por um estágio de muito sofrimento, de muitas dúvidas, se entregaram. E ali André Luiz começa a sua transformação de forma irrevogável. Ele não titubeou. Claro que é um processo evolutivo que vai tomando forma através da própria coleção em que nós vamos acompanhando as suas indagações, as experiências pela qual ele passa, as suas atividades que ele começa a se dedicar, mas nós vemos que aquele momento da entrada de nosso lar pode ser comparado a Paulo, ainda como Saulo, às portas de Damasco, que estava indo a Damasco para perseguir cristãos e tem aquele encontro singular com o Cristo. Paulo, ali, como Saulo ainda, não estava pronto para a sua trajetória. Ainda necessitava ter um encontro com outros espíritos que lhe auxiliaram na formação de tudo aquilo que ele foi adquirindo como bases sólidas, o contato com a própria mensagem do Cristo, mas ali é um momento decisivo para Saulo, porque é uma realmente mudança profunda e verdadeira. Porque quando Saulo diz ao mestre, ali caído no chão, sem ter condições de levantar-se e entender o que estava acontecendo,
mas sentindo o mestre, vendo o mestre ali diante dele, ele diz: Senhor, o que queres de mim? E isto é importante. Ele não, ali naquele momento, se transformou em Paulo, mas ele abriu o campo mental, fixou-se no propósito de fazer exatamente aquilo que o Cristo viesse a lhe pedir. Saulo decidiu deixar para trás a sua vida de perseguições, de incompreensão para com a própria Boa Nova, para ser alguém diferente. E isto acontece com André Luiz. Quando cansado de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta dúvida, afinal de contas ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com ele, ele faz aquela prece sofrida, do fundo do coração, verdadeira, e ele tem então ali o momento do socorro. O que acontece com ele? Ele decide, decide abrir o espaço para este novo momento de sua vida. E o que vem adiante em toda a obra de Nosso Lar, em todas as outras obras e na própria permanência de André Luiz no mundo espiritual, depois auxiliando o próprio atendimento às pessoas com receituários, junto ao nosso inesquecível Chico Xavier, nos permitem, então, entender que a transformação de André Luiz não foi às portas de Damasco, mas foi às portas de Nosso Lar, naquele momento da prece, do acolhimento. Por isso, tão brilhantemente, a doutora Malene o definiu como o Paulo de Tarso do mundo espiritual. Guardemos esse exemplo, guardemos essa decisão, esta decisão sincera de André Luiz, naquele momento em que ele estava escolhendo seguir, entregar-se. Acho que a palavra que deve caber é: ele entregou-se à realidade da vida espiritual e não mais fez, não mais colocou barreiras, questionamentos, fez questionamentos para buscar ser quem ele desejava ser. Então, depois deste processo, ele então recebe a visita de um médico, acompanhado de um enfermeiro. Esse médico era Henrique de Luna, o médico espiritual, que com muita destreza, então, veio fazer uma leitura através do perispírito de André Luiz da sua situação e, naturalmente, de quais seriam as etapas seguintes de seu tratamento. E aqui algo nos deve saltar aos olhos. Por que ele era considerado um suicida? Ele não compreendia isso, porque na acepção propriamente de um suicida, ele não se enxergava, porque ele não havia tentado contra a própria vida, ele passou por uma cirurgia para a desobstrução do trânsito intestinal, vitimado por um câncer, ali acompanhado pelos seus familiares, mas ele não enxergava essa situação de um suicida. Porém, aqueles que encontraram, né, com ele ali no umbral, através do reconhecimento das suas emanações, o enxergavam como um suicida. Mas por que era ele um suicida? Então, Henrique de Luna passa a explicar que isso era decorrente dos seus excessos
durante a vida. Quais foram esses excessos? Durante a sua própria existência, a própria alimentação desregrada, a ingestão de bebidas alcoólicas, os exageros no campo do sexo que lhe acometeram de uma sífilis, e essa sífilis abriu o campo para a introdução, para que se fosse propício, né, que se desenvolvesse ali um câncer de obstrução intestinal. Ou seja, a maneira com que ele levava a sua vida fez com que ele criasse um campo propício para aquela doença que acabara lhe acometendo pelo próprio desencarne. Muito bem. Algo é importante que a gente possa lembrar aqui, que muitas vezes, isso a doutora Malene bem coloca no livro, muitas vezes, na doutrina espírita, há uma tendência de justificarmos o câncer como uma herança de atos de outras vidas. E isto não está equivocado, de forma alguma, porque nós vemos, por exemplo, em Ação e Reação, de maneira muito clara, a situação de que nossos atos vão ser decisivos para uma vida futura, naquilo que possa, de alguma maneira, desestruturar o nosso perispírito, desestruturar o nosso perispírito a tal ponto de influenciar o nosso mapeamento genético e a necessidade de trazermos algumas moléstias, entre elas o próprio câncer. Mas, neste capítulo, Em Busca da Saúde, doutora Malene, então, diz muito claro que é preciso que estejamos atentos. Por quê? Porque, no caso de André Luiz, o nosso médico espiritual que o atendera lá, nosso Henrique de Luna, diz a ele que o câncer era decorrente das condições que ele criou para que isso acontecesse. Mas tem algo mais intenso ainda. Diz Henrique de Luna que, muito provavelmente, esses excessos, a maneira com que ele levou a vida, não justificariam tão por si só isto, mas algo foi importantíssimo para que ele pudesse ter culminado na questão do câncer: a cólera, a maneira com a qual ele viveu a sua vida, a maneira com a qual ele escolheu ou não soube lidar com as suas emoções, em que sempre a cólera estava presente em suas relações, em seus atos diários e assim por diante. Nos explica, então, de que o agravante maior para este seu processo de adoecimento era essencialmente a sua maneira de viver. Vejam o quanto isso é sério e o quanto podemos ter uma visão muito limitada quando simplesmente olhamos para qualquer moléstia, qualquer doença, simplesmente dizendo: ah, isso é fruto de que na vida passada fulano foi isso, foi aquilo, tinha tal comportamento, ou tinha aquele comportamento. Não basta isso, porque nós devemos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz muito bem claro as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Então, sim, podemos agravar, intensificar
e até mesmo promover doenças por escolhas atuais. Isso é importante que nós tenhamos claro, porque não podemos viver neste ciclo de justificações das questões atuais apenas com as relações pretéritas. Precisamos ter claro a necessidade do despertar presente, das escolhas presentes. E este presente pode ser agora, não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos. Por quê? Às vezes a pessoa pode dizer assim: "Ah, mas eu já levei a minha vida desse jeito durante 70 anos, de que vale mudar agora? De que vale mudar os meus hábitos?" Então guardem muito bem isso. A mudança de hábito talvez possa, dependendo da fase que nós estamos, ninguém sabe o dia, até que dia estaremos aqui, talvez possa ter um tempo muito curto de impacto na nossa vida presente. Mas a mudança de hábitos no presente nos coloca numa rota diferente para uma nova existência. Porque quando regressarmos, já teremos, de alguma sorte, superado alguns hábitos que carregamos há diversos séculos. Já teremos superado vícios, mesmo que ainda tenhamos que lutar contra eles na próxima existência, mas já teremos desejado. Lembremos-nos da figura de André Luiz no plano espiritual, quando abre o seu coração e passa a viver na plenitude as descobertas da vida espiritual. Lembremos-nos daquele que estava entrando a Damasco para perseguir cristãos e, a partir daquele momento, decide transformar a sua vida e é capaz de transformá-la a tal ponto a se transformar o maior divulgador da Boa Nova que já se teve conhecimento na história do cristianismo primitivo. E isso é importante que fique claro. A nossa vida é feita de escolhas. Nós podemos escolher hoje para mudarmos. Não existe muito propaganda aquela famosa frase de nosso Chico: ninguém pode começar de novo e mudar o que já aconteceu, mas podemos começar agora e mudar o nosso futuro, algo dessa maneira, né? Podemos começar hoje para mudar o nosso amanhã. Ninguém pode fazer diferente o que foi ontem, mas pode se fazer hoje diferente para o amanhã, né? Algo semelhante a isso com a nossa história. Então pensemos nisso. Nós estamos diante da revelação de um espírito que teve a sua vida muito muito próxima a milhões de espíritos encarnados. Não foi André Luiz um grande criminoso, não foi André Luiz um homem tão desvirtuado, mas foi um homem que tinha na cólera um grande, um grande traço de sua personalidade, assim descrito pelo diagnóstico espiritual, e tinha hábitos muito mais terrenos, materializados, que foram também degradando a sua condição física, o que refletiu na sua condição espiritual. Para que a gente possa guardar um pouco isso, nós buscamos compartilhar com vocês alguns trechos que refletem sobre essa importância de cuidarmos do corpo para as nossas questões espirituais. No capítulo 17
do Evangelho segundo o Espiritismo, o item C de Perfeitos, temos a mensagem de Jorge, o Espírito Protetor, que diz exatamente assim, ele respondendo, né? Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral, quer dizer, também a gente se esquecendo, já que nós entendemos a vida do espírito, a gente se esquecendo das questões do corpo e vamos levar aos limites a nossa, a nossa condição física. Então ele responde, para resolver essa questão, apoiarei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e enfermidade, influi de maneira importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa na carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. O que nós vemos aqui? Que não adianta nós imaginarmos que teremos condições de nos expressarmos, de realizarmos, de nos conectarmos, de auxiliarmos enquanto encarnados, se o nosso vaso físico não estiver respondendo a isso. Por isso, este equilíbrio é muito importante e propositalmente nós colocamos aqui essa imagem desses pesos, né? Para também entendermos de que o excesso para com o cuidado do corpo também não é algo sadio. Devemos ter isto muito claro, porque é preciso os níveis de saudabilidade que nos permitam atuar enquanto espírito. Porque devemos lembrar também de André Luiz, que nos diz assim: o único motivo pelo qual devemos nos lembrar que o único motivo para o qual estamos encarnados é que não renascemos aqui para desenvolvermos a vaidade, a conquista de títulos, a utilização dos recursos materiais, mas a única finalidade de aqui estarmos encarnados é a evolução espiritual. Não tem outra. Não existe outra. Por isso, este equilíbrio se faz necessário. Cuidar do corpo, para que ele possa ser um veículo são, disposto e forte, para que o espírito possa realizar as suas atividades. E não também nos tornarmos escravos da manutenção deste corpo que se traduz num envoltório transitório para o nosso espírito. Porque senão estaremos também avançando a vida dedicados a esta cultura do corpo, que nada mais é do que o nosso excesso de vinculação ao materialismo, ao sensualismo, e o nosso espírito, então, despertará um dia no mundo espiritual, percebendo o tempo desperdiçado para que as suas potencialidades, para que os seus compromissos pudessem ser realizados com o devido emprego do tempo e do corpo nestas questões. Vejam o quanto esse equilíbrio é importante. E eu quero trazer aqui também algo muito interessante que diz respeito à nossa preparação para a existência, a questão do corpo físico, o quanto das emoções também impactam quanto a isso. Uma outra leitura recomendadíssima é o livro Missionários da Luz, em que nós temos no capítulo 12. Então, André Luiz começa a ter contato lá no
Ministério do Planejamento das Reencarnações, né? Ele passa a ter contato com aquelas formas do corpo masculino, do corpo feminino, e então o instrutor que lá está com ele, Alexandre, né? E, se não me engano, Manassés, que era o responsável ali, então reforçam a ele que a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são, vejam que importante essa frase, gente. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine no campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. Não é isto que nós estamos vendo aqui nesse capítulo que aconteceu com André Luiz? Que na sua vida, as suas escolhas, a maneira com que ele lidava com as suas emoções, agravaram os seus sintomas físicos, o fizeram adoecer e agora ele precisará lidar com tudo isso neste campo espiritual. Por isso, aqui nós queremos apenas reforçar algo importante, que não só esta busca da saúde se faz importante enquanto aqui encarnados, mas também essa busca da saúde se faz importante para que possamos, de certa forma, desencarnarmos saudáveis. E o que significa desencarnarmos saudáveis? Não diz respeito à nossa doença que nos levou ao desencarne. Não diz respeito às moléstias que tivemos ao longo de nossas vidas. Diz respeito ao nosso comportamento, à nossa saúde mental, para que não ingressemos no mundo espiritual desequilibrados. E para tanto, é importante cuidarmos da saúde do corpo, que reflete também nas nossas questões perispirituais, e cuidarmos da saúde do espírito. Isto é o que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Henrique de Luna continua então a dizer para André Luiz sobre a medicina do amanhã, exatamente muito próximo a isso que nós acabamos de ler em Missionários da Luz, que essa medicina haveria de levar em conta todas as correlações entre o corpo físico, as emoções e o psiquismo, né? E nós trouxemos aqui para compartilhar com vocês algo que já está acontecendo. Vejam, estamos falando de Nosso Lar, um livro de 1939. Mas vejam que maravilhoso a gente perceber que em 2019, muito recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda aos cardiologistas que começassem a introduzir a espiritualidade no assunto das consultas. Ou seja, com isso, nós estamos fazendo o quê? Estamos proporcionando a introdução da espiritualidade para que ela possa trazer benefícios para a saúde física e mental e ajudando a prevenir doenças. Não foi isso que nós vimos agora mesmo, no texto de Missionários da Luz, em que as preocupações excessivas, a cólera que André Luiz tinha como traço em sua existência, agravaram a sua saúde? Então vejam, um dos caminhos para que isso possa
realmente ter um impacto menor em nossa saúde física e mental é a busca pela espiritualidade. E que possamos continuar nesse avanço em que as condições de busca pela espiritualidade possam ser cada vez mais presentes, porque isto fará toda a diferença. Quando chegarmos para uma consulta médica, seja num cardiologista, num clínico geral, num oncologista, e além de tratarmos os nossos sintomas, possamos também termos recomendações importantes para tratarmos as causas, aquelas que estão na nossa alma, aquelas que surgem de nossos sentimentos, aquelas que são decorrentes de nossos desequilíbrios psíquicos, da maneira com que vivemos a vida, com que levamos a nossa vida. Isto é importante, porque o quanto antes nós encararmos estas mudanças do ponto de vista de pensamento, de comportamentos, de sentimentos, nós estaremos influenciando a nossa saúde para a vida espiritual. Isto deve ficar muito bem registrado em nós. A mudança de conduta, de pensamentos e sentimentos, nos possibilitará ter um equilíbrio da saúde, não só enquanto encarnados, mas também desencarnados. Vejam que esses estudos vão a detalhes muito importantes. Esse estudo aqui, por exemplo, nos mostra que perdoar reduz até o risco de infarte. Este foi um estudo realizado também em 2019 que mostrou exatamente que o perdão protege o coração. Isso é algo que devemos também fazer este paralelo. Se André Luiz nos trouxe com tamanha clareza, com tamanha coragem, eu diria, a situação a qual ele vivia, ali expondo de maneira muito clara as suas dificuldades, os seus vícios, é para nós algo que deve ser levado em conta. Um verdadeiro chamamento, despertar para enquanto aqui estamos encarnados. Então, vejam que interessante. A mágoa provocada pelo não perdão gera um estresse que é momentâneo. Retorna ao longo da vida, sempre que a situação é lembrada. Por defesa, o corpo aumenta a quantidade de hormônios como o cortisol e a adrenalina, que em excesso fazem mal. O bombardeamento a longo prazo arruína o coração. E a nossa busca pela saúde? O que nós estamos fazendo para buscar a nossa saúde? Nós estamos vendo aqui todo o quadro de André Luiz, tudo o que aconteceu com ele, como ele será tratado em nosso lar, nos próximos capítulos. Mas fica aqui a nossa pergunta. E a nossa busca pela saúde enquanto encarnados? O que estamos fazendo para com ela? Eu creio que talvez o maior despertar da, da obra de André Luiz deva ser sempre essa transformação presente, essa escolha para o agora. André Luiz nos mostra as consequências da vida espiritual a partir das nossas escolhas na vida encarnada. Mas nós estamos encarnados, podemos mudar, podemos beber nas fontes iluminadas que André Luiz, Emmanuel, tantos outros nos trouxeram para sermos mais saudáveis enquanto espíritos encarnados para o nosso corpo e para a nossa alma. Então, para finalizar, eu trouxe uma receita de André Luiz para a saúde. Essa receita de André Luiz está no livro Aulas da Vida. E André Luiz, então,
nos trouxe essa receita que nos diz assim: guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Fuja à maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria morte na queda. É provocar a própria queda na morte inútil. Vejam que aqui André Luiz está reforçando tudo aquilo que nós vimos ao longo dessas suas descobertas e daquilo que ele pôde constatar, daquilo que Henrique de Luna pôde trazer a ele sobre exatamente aquilo que foi prejudicial para a sua vida terrena e causou a sua vida espiritual, tantos desajustes a tal ponto de ele ser chamado de suicida pelas suas escolhas. Então, fica aqui para nós um verdadeiro convite. Que nós saibamos buscar esta saúde integral, a busca pela saúde deste espírito abnegado, que é André Luiz, agora no plano espiritual, possa nos inspirar a buscarmos a saúde do corpo e da mente enquanto encarnados, para que, quem sabe, o nosso despertar no mundo espiritual possa ser mais consciente e mais equilibrado. Recebam o meu abraço sincero, desejando a todos que estejam em paz, que fiquem bem, fiquem com Deus e que continuemos sempre lutando até o limite de nossas forças para aproveitarmos tudo quanto nos for possível na presente encarnação. Um grande abraço, até a próxima.